SIC Notícias, em que estamos a olhar para a destituição da Presidente do Brasil. Neste momento, pedimos também a participação dos nossos espectadores para que comentem e tentem também perceber connosco e analisar o que está a acontecer no Brasil, o que vai acontecer e olhar para este processo de destituição da Presidente brasileira. Pode ligar, a partir de agora, para os números do telefone do Opinião Pública, o 21 416 1147 ou então o 21 416 1148. Contamos com a sua participação a partir de agora, numa altura em que recordamos que o Senado brasileiro votou hoje a destituição de Dilma Rousseff. Nos próximos 180 dias a Presidente brasileira poderá ser julgada. Até lá, Michel Temer é o novo Presidente do Brasil. Nesta edição especial da SIC Notícias, contamos com a participação do jornalista Pedro Cordeiro. Ele está na redação do Expresso, está também a acompanhar as últimas informações sobre esta decisão. Pedro, e espera-se naturalmente que este seja um dia particularmente intenso no Brasil, com reações a começarem seguramente muito brevemente. Sim, eu julgo que há duas intervenções que são as mais importantes, que serão a de Dilma Rousseff, a própria, o alvo de todo este processo, que irá, ao que se sabe, falar ainda hoje, na Praça dos Três Poderes em Brasília, portanto, o centro da governação e da democracia brasileira. Um cenário ainda por cima visualmente impressionante. Depois também será importante ouvir o que vai dizer Michel Temer, não é? Ele a partir de hoje passa a ser o Presidente em funções, o Presidente interino, mas independentemente de ir decorrer o julgamento da Presidente suspensa no Senado, há um país para governar. Há mais de 200 milhões de habitantes, há um verão que ainda por cima se anuncia intenso no Brasil, nomeadamente com a realização dos Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro, e há todos os problemas que um governante de qualquer país tem de tratar, existem no Brasil, alguns deles até com uma gravidade maior, e, portanto, Temer também vai ter de dar provas, vai ter de, durante estes 6 meses, mostrar que não é apenas não está ali apenas pela conquista do poder, mas que vai ter que mostrar para que é que quis, no fundo, exercer esse poder. Note-se que, a partir do momento em que Michel Temer assumiu ser a favor da destituição, a responsabilização do vice-presidente, agora presidente, é muito maior. Seria diferente ele poder ter-lhe caído no colo porque, contra a vontade dele, destituíam a Presidente. Coisa diferente é ele próprio ter apoiado esse processo. E, portanto, a partir de agora, há um fardo muito grande nas costas deste homem que ele assume por vontade própria e pelo qual também irá ser julgado. E o que estás a falar, e este país que Michel Temer encontra é um país que enfrenta uma grave crise económica e, portanto, espera-se também que este Presidente tenha que dar a cara por medidas pouco populares. É verdade, coisa que ele, por um lado, parece avesso a fazer. Ele já prometeu que não iria aumentar impostos, já disse que os programas como o famoso Bolsa Família são para manter, e tudo isto também não se pode dissociar do facto de, como já se referiu nesta emissão, estarem marcadas eleições municipais, e, portanto, ele vai ter que fazer uma gestão extremamente delicada, porque a agravar todos os problemas que existem, ao facto de o próprio Presidente ir ser, e ele vai ser durante todo o tempo que exercer a presidência, seja 6 meses ou seja até 2018, ele vai sempre ser um Presidente contestado. É um Presidente que nasce com uma legitimidade que vai ser contestada por metade do espectro político. E isso é um desafio muito grande e é uma barreira grande para a presidência que Michel Temer vai exercer. A Ivani Flória dizia, no entanto, há pouco que, apesar de tudo, Michel Temer poderá encontrar menos oposição no Senado, poderá, pelo menos desse ponto de vista político, conseguir uma maior pacificação, embora com o PT como oposição. E vai ser esta a gestão que vamos ter no Brasil a partir de agora. Sim, é verdade que as maiorias na Câmara dos Deputados e no Senado, as maiorias que apoiaram a destituição de Dilma, terão alguma responsabilidade em viabilizar o governo de Temer. Mas é preciso ver que o Parlamento brasileiro, se o nosso Parlamento português tem 7 forças políticas representadas, o brasileiro tem mais de 20.
Portanto, tudo são jogos de alianças. Não é por acaso, por exemplo, que o governo de Dilma Rousseff, agora destituído, tinha mais de 30 pastas ministeriais, porque as negociações e a distribuição de poder assim obriga. Temer tinha começado por dizer que ia reduzir substancialmente o número, parece que vão ficar, apesar de tudo, mais de 20 ministros e, portanto, é sempre entre o que se quer fazer e aquilo que se consegue fazer, as cedências e os preços a pagar por votos e por aprovações, são sempre caros, digamos assim. E Michel Temer nunca vai ser, como nenhum presidente do Brasil naquele sistema, nunca vai ser uma pessoa com total liberdade para aplicar o programa que deseja. Vai sempre estar numa permanente negociação, que é fruto do sistema político brasileiro, em que o Presidente tem legitimidade própria e lidera o governo, que é eleito em nome individual, mas depois tem de estar sempre em diálogo com um Congresso que é extremamente fragmentado e onde muitas vezes o partido do Presidente, era o caso do PT, nem sequer é o partido com mais representantes no Parlamento. Portanto, é um sistema extremamente diferente, por exemplo, do português, e em que as alianças, se nós cá neste momento a viver uma experiência de governação inédita, estamos sempre com medo do que é que acontece na chamada geringonça, a geringonça brasileira tem muito mais porcas e parafusos do que a nossa e, portanto, há muito mais por onde quebrar. E, portanto, terá de haver também muito mais habilidade para conseguir gerir esses tempos. Pedro Cordeiro, vamos falar seguramente ainda daqui a pouco nesta emissão especial da SIC Notícias. Estamos a olhar para o Brasil depois da decisão do Senado de avançar com o processo de destituição de Dilma Rousseff. Já não é presidente, é agora o presidente interino, Michel Temer, quem assume os destinos do país. Ao telefone está, neste momento, o embaixador Francisco Seixas da Costa, a quem agradeço desde já disponibilizado para estar aqui em direto a reagir a quente ao que aconteceu no Brasil e desta vez, Sr. Embaixador, bom dia, desta vez sem surpresa por parte do Senado. Bom, eu penso que o destino de Dilma Rousseff está mais ou menos nas estrelas. Isto é muito claro que não apenas o seu julgamento no Senado vai dar um resultado catastrófico e, obviamente, coloca-se mesmo a questão de saber se ela, perante os próximos meses em que estará sob essa mesma pressão, terá vantagens em manter-se nesse modelo de julgamento. Mas também, por outro lado, fica muito claro que neste momento mudou o panorama no Brasil. O Michel Temer, ao fazer um novo governo que se anuncia com alguns nomes mais pesados e alguns nomes com alguma credibilidade, poderá eventualmente criar uma onda de alguma acalmia na situação brasileira. A questão está em saber em que medida é que os apoiantes de Dilma Rousseff e de Lula da Silva estarão ou não dispostos a manter esta luta pela legitimidade eleitoral. Porque é preciso percebermos uma coisa, Dilma Rousseff foi eleita maioritariamente em finais de 2014, entrou em funções em 2015 e manifestamente este seu afastamento é um movimento de natureza política que configura, eu diria que alguma alteração paraconstitucional no Brasil. Isto é, neste momento há como que um reafirmar de algum poder parlamentar face àquilo que é a legitimidade presidencial. E isso é uma alteração qualitativa na vida política brasileira que vai ter consequências no futuro, porque não é impunemente que um presidente recém-eleito e com uma legitimidade garantida pelas urnas, de repente é afastado através de um mecanismo que, enfim, é duvidativo sob o ponto de vista da substância objetiva daquilo que é acusado, tanto mais que no caso específico de Dilma Rousseff não há acusações de improbidade que a toquem pessoalmente. Há aqui um processo de natureza política que tem a ver com uma onda popular. Veremos em que medida Michel Temer é capaz de gerir um governo com um mínimo de credibilidade e que, em particular, possa restaurar um pouco um certo equilíbrio no país. Mas o senhor dizia que até pelos nomes que ele vai trazer para si, que há alguma condição para que haja uma pacificação no Brasil relativamente a este processo? Repara, é uma pacificação... Repara, há dois Brasis neste momento, já havia dois Brasis quando Dilma Rousseff foi eleita. Dilma Rousseff ganhou com uma diferença de votos face a Aécio Neves que não era muito significativa, mas de qualquer forma é assim que as eleições se fazem, com mais um voto ou menos um voto. Mas na realidade há dois Brasis e o Brasil derrotado e algum outro Brasil
Brasil, que eventualmente não terá votado em Aedes Neves, mas que terá sentido uma reação negativa face àquilo que era a má gestão de Dilma Rousseff, claramente forçou esta solução. E os deputados brasileiros, lembramos-nos todos daquela sessão absolutamente fantástica no Congresso brasileiro, que teve muito pouco a ver com as razões objetivas de fundo que estavam ou com as razões formais que estavam ligadas à destituição de Dilma Rousseff, e teve muito mais a ver com uma reação profunda que teve da população e um desencanto face ao poder. Esse tipo de reação partiu o Brasil. E agora resta saber, será que o PT, será que o Lula, será que Dilma Rousseff procurarão mobilizar esse Brasil que foi agora derrotado nas ruas e com alguma contestação? Não sei em que medida é que isto pode funcionar. Não sabe de todo, por aquilo que, peço desculpa, está a dizer que não sabe como é que o PT, Dilma, Lula irão reagir depois desta decisão. Dilma Rousseff já não deu sinais claros nos últimos dias de que não vai desistir? Vamos ver o que é que se vai passar nos próximos meses, porque vão ser meses de desgaste no julgamento no Tribunal, no Senado, que no fundo é um tribunal que é presidido por um juiz do Supremo Tribunal Federal. Veremos em que medida é que Dilma Rousseff consegue aguentar e tem vantagens em aguentar um desgaste que no final lhe vai ser seguramente negativo, porque não acredito que o Senado brasileiro vá no final de tudo isto acabar por fazer Dilma Rousseff regressar ao Palácio do Planalto. E, portanto, tudo indica que, no fundo, este é o princípio do fim. E este é um princípio do fim, devo dizer, um bocadinho anunciado. A tentativa de entrada de Lula da Silva para o governo e toda a coreografia à volta desse desespero acabou por dar um sinal claro de que o poder político no Brasil estava a fugir das mãos do PT e de Dilma Rousseff. Há aqui um ponto fundamental. A mudança de posição do PMDB, que é um partido central da política brasileira, que é o maior partido do Brasil, que é um partido que está simultaneamente no poder e contra o poder, isto é, há figuras desse partido que estão na oposição e há figuras que estão no poder. A mudança do PMDB é o elemento central de tudo isto. Ora, o PMDB vai ter agora um teste muito importante. Por um lado, vai assumir a presidência da República, coisa que já não fazia depois do José Sarney, e vai ficar, digamos, numa posição muito mais exposta. Resta saber se nos próximos meses, e perante aquilo que é uma contestação social que tem muito a ver com o mal-estar das classes médias brasileiras, Michel Temer conseguirá dar uma resposta satisfatória. Vamos perceber o que vai acontecer nestes meses de desgaste, como está a dizer. O que temos certo no calendário é que em 2018 vai haver eleições presidenciais, novamente no Brasil. O que é que pode surgir? O nome de Lula da Silva já foi aqui referido. É um nome que pode voltar a aparecer na cena política? Nunca saiu, na verdade. É o único nome que o PT tem. É o único nome possível por parte do PT com um mínimo de capacidade de conseguir concitar um movimento nacional. Resta saber é que nós estamos a falar não contando um fator completamente imprevisível. E esse fator completamente imprevisível tem a ver com a questão do processo Lava Jato e de todo o desencadeado dos processos judiciais que lhe estão associados. Nós vamos ver o que é que vai acontecer às revelações que vão surgindo e aos processos judiciais que vão afetando vários setores do poder, como é sabido, 60% dos senadores que hoje estão a julgar Dilma Rousseff, que não é acusada de corrupção nem nenhuma improbidade, estão eles próprios acusados de alguns de corrupção, outros de tráfico de influências, etc. E, portanto, estamos a ver com uma sociedade política com um processo muito complexo de gestão da própria ética ligada ao poder. Lula da Silva pode regressar em 2018 se acaso os processos judiciais sobre ele o não impedirem de o fazer. Esse será, digamos, o teste. Continuo a dizer, é a única personalidade na área da chamada esquerda brasileira que tem possibilidades de chegar à presidência e de ser candidato à presidência.
Mas com essa questão do Lava Jato. Sr. Embaixador Francisco Seixas da Costa, muito obrigada por ter refletido connosco sobre esta situação, a decisão desta manhã do Senado brasileiro de avançar com o processo de destituição de Dilma Rousseff. Nesta edição especial, queríamos ouvir a opinião dos nossos espectadores. Para participar, ligue para os números de telefone 21 416 1147 ou então 121 416 1148. Seguimos em direto para a Faculdade de Letras da Universidade do Porto, onde está o António Cancela. António, bom dia. Vamos ouvir as reações a este processo. Bom dia. Vamos. Nada mais apropriado do que estar aqui numa redação do curso de Ciências da Comunicação da Faculdade de Letras do Porto e aproveitar já a presença de uma brasileira que está aqui a estudar Ciências da Comunicação. Isto convém dizer que é a redação de um jornal do curso, o jornal JPN. Gabriela Curri, como é que estás a ver à distância, sendo brasileira, como é que estás a ver à distância e estando em formação já de comunicação, esta situação no Brasil? Meu coração está sempre aos sobressaltos, de facto. Mas eu já passei por várias fases. Já fui a favor do afastamento da Dilma, já fui contra, e agora eu estou num ponto em que aconteça alguma coisa para que a gente comece a mudar, realmente. Eu acho que o impeachment era inevitável e eu acho que a partir de agora as coisas vão começar a tomar novos rumos e eu ainda tenho uma esperançazinha que Dilma volte ao poder. Gabriela, há quantos anos é que estás em Portugal? Vai fazer 15. 15 anos. Portanto, estás a assistir a isto já com algum distanciamento, não propriamente uma vivência muito direta. Faz alguma diferença? Tens familiares no Brasil? O que é que eles te dizem? Na verdade, eu estou mais em contato com um tio meu sobre esse assunto e ele é mais de esquerda. Por isso, dou muito a minha opinião também. Mas tenho muitos familiares que estão indignados com o PT no poder por causa da questão do petrolão, né? E tem muita gente que trabalha na Petrobras. Falamos de corrupção. Portanto. Falamos de corrupção, portanto. E tem muita gente que trabalha na Petrobras e que quer realmente o PT fora do governo. Mas, Gabriela, há quem diga que também a direita não é muito melhor. Aliás, o vice-presidente brasileiro que agora toma conta dos destinos do país, pelo menos nos próximos 6 meses, o Michel Temer, também não é melhor. Não, a minha opinião é que está saindo sujo para entrar o mal lavado, definitivamente. E eu assisti às primeiras horas do julgamento no Senado, da votação no Senado e as últimas horas, e eu não consigo, por mais serenos que eles estivessem e aparentemente equilibrados, eu não consigo acreditar muito nessa serenidade, nesse equilíbrio que o Calheiros tanto apelou para os senadores durante a votação. Porque é isso, porque eu acho que, a minha opinião é que está entrando o mal lavado e que vai haver agora uma euforia e que ela vai ser completamente momentânea, vai durar pouco, porque isso não ajuda a resolver os problemas estruturais e gravíssimos que o Brasil tem, saúde, segurança e tudo isso que a gente sabe, né? Eu apelo ao teu sentido jornalístico e desafiava-te. Se hoje tivesses que fazer uma manchete, um título de um artigo teu, qual era o título que tu escolhias para definir a situação que se vive hoje em dia no Brasil? Isso é um desafio. Mas eu vou escrever um artigo hoje sobre a votação e o meu título é Dilma é afastada da presidência do Brasil. Mas se fosse uma crônica, digamos assim, seria qualquer coisa tipo, uma expressão muito portuguesa, o sol vai ter pouca dura. Obrigado, Gabriela Curri, uma brasileira a estudar aqui em Portugal, como se ouviu há 15 anos que ela vive em Portugal. Eu vou circular um pouquinho aqui, mais daqui a pouco voltaremos novamente aqui a esta redação. Eles vão ter uma reunião daqui a pouco, preparar a edição de hoje. Eles publicam todos os dias no online, portanto daqui a pouco vamos voltar a falar com alguns deles que estão aqui, sentados à nossa espera, para então termos um olhar muito português sobre a situação no Brasil.
Vamos, António Cancela, daqui a pouco olhar para essa edição especial na Universidade do Porto. Nós aqui na redação da SIC Notícias também alterámos o nosso tema de opinião pública, precisamente por causa destes acontecimentos, e é por aí que vamos começar a ouvir os nossos espectadores desta manhã. Temos a primeira espectadora, Terezinha Melo, é assim, creio eu, é doméstica, está em Setúbal. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Já percebi que, pelo seu sotaque, ou é brasileira ou viveu muito tempo no Brasil. Tem 14 anos que eu moro aqui em Portugal, nessa terra linda. E como é que vê para a outra terra linda que neste momento acabou de destituir a Presidente? Olha, o que eu tenho a dizer é isso, que o brasileiro, a hora que precisa dele reagir, não reage. Porque ela tinha que sair por votação de brasileiros, não por aqueles gambá de gravata que estão lá. Porque se puxar o DVC de cada um daquele, é mais sujo do que puleiro de pato. Então eu acho assim, que os brasileiros têm que acordar e tomar providência imediatamente, porque se ele estava do lado dela todos os anos, ele viu, acompanhou, então ele sabia que ela estava fazendo coisa errada, ele também participou. E ele não é nada esse santinho que estão pensando que vai pôr lá, não. Daqui a pouco é o mesmo papel está fazendo para tirar ele. E o brasileiro, tudo para o brasileiro é carnaval, é festa, mas na hora que eles precisam de fazer as coisas sérias, eles não fazem. Se foram eles que botaram ela lá, é eles que têm que tirar, não é 52 ou 55, não. Eu fico muito triste, porque o Brasil não merece passar a vergonha que está passando para o mundo inteiro. Como brasileiro, eu não tenho desejo mais nunca de voltar ao Brasil. Eu prefiro o meu Portugal, que, contudo, é o país mais lindo de se viver. E eu fico agradecida. Muito obrigada. Terezinha Mel, muito obrigada a nós por nos ter ligado aqui com esta ideia de que o processo não correu de uma forma legítima, não expressou a vontade de todos os brasileiros. Vamos chamar outro espectador. Está no Funchal, na Madeira, o Carlos Ferreira, é motorista. Bom dia. Sim. Bom dia, Carlos. Sim, bom dia, tudo bem? Eu queria dar a minha opinião, eu sou português daqui do Funchal, mas eu gostaria de dar a minha opinião para a destituição da Dilma. Eu fiquei escutando o senhor Francisco falar e ele falou que ela foi eleita por 53 milhões de votos. Mas isso foi tudo comprado. Isso aí foi tudo, né? Isso foi tudo por meio da corrupção, sabe? Entende? Então ela foi reeleita, porque ela era uma pessoa para não ser reeleita, porque já vem vindo da época do Lula, entende? Então isso foi feito, o Lula, ele pôs ela no poder, foi reeleita, e ela, se continuasse até 2018, ele ia ser presidente de novo do Brasil. Então, quer dizer, isso o Brasil. Então, quer dizer, isso ali era uma máfia do PT, que era uma coisa arrumada, entendeu? Embora que ali dentro da política brasileira não tem ninguém do governo que preste, entendeu? É muito raro de encontrar, porque eles já entram para o poder já sabendo o que eles querem. É só para entrar para se beneficiar das coisas, entende? E a gente nota-se isso por causa dessa presidente, a Dilma, que ela foi retirada por 180 dias, porque eu acho que deveria ser por completo, e então ela vai ter os privilégios de ter avião da FAB, de ter isso, ter aquilo. Quer dizer, isso aí é uma mordomia que não tem como explicar, sabe? Então, como é que vê, Carlos? Como é que vê o futuro do Brasil nos próximos tempos? Olha, o futuro do Brasil, eu vejo que tinha que mudar alguma coisa. Que tinha que mudar, mas eu acho que o futuro do Brasil ainda não vai melhorar, não, porque a política brasileira, ela já vem vindo de muitos anos. A gente nota para a época do Fernando Henrique Cardoso, o Fernando Collor de Mello, que foi afastado por impeachment. Onde é que isso aconteceu em outro país do mundo? A presidenta e o presidente ser afastado por impeachment. Quer dizer, isso aí parece que já vem vindo no sangue do governo brasileiro, entende? Então,
A minha opinião, eu acho que o Brasil não vai mudar assim, não. Um dia, assim, pode até mudar um pouquinho, mas aí depois volta a continuar a mesma coisa, sabe? Porque isso aí é o que eu falei, que, assim, que já está no sangue do governo brasileiro, dos políticos brasileiros. Eles entram já sabendo de se beneficiar de muitas coisas, sabe? Por isso que eu fico com muita pena do povo brasileiro, porque eu tenho família lá. Eu sou aqui de Portugal, mas eu tenho famílias, filhos lá, e então aquilo ali que não muda, aquilo ali é que nem água e vinho e água e óleo, é uma coisa que nunca vai chegar a um ponto de ser um país que nem assim, a nossa terra de Portugal, ou até a União Europeia também, entende? Então é uma coisa muito complicada, e eu sinceramente não tenho esperança, até os meus familiares que moram lá, eles mesmo falam, porque eu vivi uns 40 anos lá no Brasil, e então eu peguei a época do Collor, a época do Fernando Henrique, entendeu? Então para mim, na minha época, antes do Fernando Henrique, antes do Sarney, era a época dos militares, era melhor do que hoje em dia, entende? Então eu vejo que a coisa não vai ficar boa. Concordo que a Dilma era para ser retirada, sim, sou a favor disso. Não vejo, espero que o vice-presidente que vai assumir, ele faça alguma coisa para ela que não volte, entendeu? Mas eu sinceramente não vejo alguma coisa de melhora no Brasil, não. Ficamos, Carlos Ferreira, percebemos a sua falta de esperança olhando para o Brasil nesta altura, quem já passou pelo processo Collor de Mello e depois Fernando Henrique Cardoso. Agradeço ao Carlos Ferreira e recordo que o Senado brasileiro aprovou esta manhã o processo de destituição da Presidente Dilma Rousseff com 55 votos a favor e 22 contra a chefe de Estado. Fica assim afastada do mais alto cargo do Brasil durante 180 dias. São 6 meses para ser julgada. Numa sessão que durou mais de 20 horas, mais de 70 senadores fizeram declarações, dos 77 que marcaram presença na Câmara Alta do Congresso Brasileiro. Dilma Rousseff deve agora ser notificada da decisão que implica a ascensão do vice-presidente Michel Temer para assumir a presidência interina do Brasil. É nisto que estamos de resto a ver imagens de algumas capas de jornais que esta manhã já estão a sair nas ruas do Brasil. É para lá que voltamos, em direto, com a nossa correspondente Ivani Flora. Dizias, Ivani, mais uma vez bom dia, dizias que se falava de um vídeo gravado por Dilma Rousseff que hoje passaria, depois de conhecida a decisão do Senado. Já se sabe, Ivani, se esse vídeo, se existe e se vai mesmo passar? Sim, pelo menos essa informação que circula em Brasília, que ela gravou esse vídeo já assumindo a derrota, isso já foi gravado na noite de ontem, antes mesmo da votação, mas que fala dessa luta nos próximos meses para reverter essa situação. Uma situação muito difícil, aliás, de ser revertida, a gente já pode avaliar isso, porque durante todo esse período em que ela esteve à frente do governo e teve a Advocacia Geral da União ao seu lado, nessa batalha jurídica, usando as próprias palavras do PT, ela não conseguiu reverter. Agora, se presumir o que vai acontecer. Ela fora do governo, sem, vamos dizer assim, a máquina do governo nas mãos, sem a Advocacia Geral da União na sua defesa. É possível que agora ela realmente vai ter que recorrer a advogados particulares, advogados pagos pelo Partido dos Trabalhadores. Então, ela não vai ter esse protagonismo político que ela teve nos últimos tempos, em discursos, em inaugurações. A tendência é que ela saia desse cenário político. Então, a situação fica muito mais difícil. E o que se percebe é que realmente é uma batalha política e não jurídica. Ainda há um questionamento muito grande sobre as razões que levam a este processo. Ela é acusada das chamadas pedaladas fiscais, são manobras fiscais, para se entender, ela teria demorado, na sua gestão de 2014, 2015, repassar dinheiro para os bancos
públicos para eles fazerem o pagamento dos programas sociais. Isso é meio configurado como um empréstimo, isso não é permitido pela Constituição. E também teria assinado decretos de orçamento suplementar dentro do Congresso. Na própria defesa do advogado-geral da União, agora, encerrando a sessão do Senado, ele diz que isso foi praticado por ex-presidentes, como o presidente Lula, o presidente Fernando Henrique e por vários governadores. Então, isso é uma questão que não ficou clara para a população e há um conflito entre os próprios juristas. Então, esse julgamento, me parece que é um julgamento bastante político e, nesse momento, ela fora do governo, me parece que as chances dela diminuem bastante. Sendo que, Ivani, era importante recordarmos mais uma vez o que é que se segue a seguir à votação desta manhã do Senado. Falta todo um processo até que possa efetivamente haver um julgamento de Dilma Rousseff. Isso agora passa a vigorar um julgamento mesmo dentro do Senado. Quem preside esse processo passa a ser o presidente do Supremo Tribunal Federal. Ele que vai coordenar o que diz respeito a esse processo. Então, agora começa todo um levantamento de provas, como um julgamento da justiça comum. Levantamento de provas, perícias, acusação, defesa. Depois de levantado todos esses documentos, uma comissão vai avaliar se o julgamento procede. Essa comissão, ela vai ter uma votação de maioria simples, como foi a de hoje, 50% mais um, e depois, se considerarem que procede esse julgamento, aí sim vai para o julgamento final, que pelo regulamento deve acontecer até um prazo de 6 meses. Se demorar mais que isso, a presidente volta para o cargo mesmo antes do julgamento. No julgamento final, aí tem uma nova votação e a proporção é de 2/3. É preciso 2/3 dos votos para que ela continue no poder. Um terço dos votos, nessa proporção. 2/3 dos votos da oposição já teria hoje, seriam 54 votos, e ela teve 55 votos para sua destituição. Então, esse quadro, se não houver uma alteração até o final do julgamento, a presidente Dilma já perderia seu mandato. E será esse o processo que Dilma Rousseff e todos os brasileiros vão acompanhar. Ivani, voltaremos daqui a pouco aí ao Brasil para tentar perceber reações oficiais mais concretas ao que aconteceu esta manhã por parte dos senadores. Para já, estamos esta manhã em direto da Faculdade de Letras da Universidade do Porto com António Cancela. Chamo-te mais uma vez, António, porque continuas aí nessa redação que também está a acompanhar a situação brasileira. Exato, continuamos aqui até ao final desta opinião pública. Neste momento, como há pouco fiz referência, a redação está em reunião a preparar o dia, como se pode ver, vários jornalistas, a editora também aqui a combinarem os assuntos do dia, provavelmente também marcado pelo impeachment da Presidente Dilma Rousseff. Eu tenho comigo aqui, não está a participar na reunião, o Francisco Pérez. Francisco, bom dia. Como é que estás a acompanhar esta situação no Brasil e se te apanhou ou não de surpresa esta decisão por parte do Senado de seguir com o impeachment na Presidente do Brasil? Não me apanhou de surpresa. Eu tenho acompanhado a situação do impeachment já há algum tempo, até porque tenho família que vive no Brasil e por isso tenho estado, penso eu, bastante a par da situação. Não me admira nada a decisão, mas também é importante salientar que não é definitivo, porque ela está afastada até 180 dias. Entretanto, Michel Temer vai assumir a presidência, mas por isso a decisão ainda não é oficial. Mas sim, tenho acompanhado a situação e é com satisfação que vejo que o Brasil decidiu afastar a Dilma Rousseff. E com satisfação porquê? O Brasil há quem diga que sai, saem corruptos, entram corruptos, embora não seja acusada de corrupção a Dilma Rousseff, mas de qualquer forma o povo no Brasil está muito descontente com o PT. Mas também, por outro lado, os outros, a maior parte deles estão a ser investigados. Sim, eu acho que o principal problema do Brasil, mais do que a atual crise económica que atravessa, que penso que até terá atingido a pior recessão nos últimos 30 anos, se não estou em erro, é sobretudo uma crise de confiança no sistema político.
Já com o Lula da Silva, acho que a confiança, de um modo geral, no PT não era muito elevada, até porque, como se soube recentemente, o Lula da Silva está acusado de participar na Operação Lava Jato, e se tivermos em consideração que a Dilma Rousseff foi uma escolha a dedo do próprio Lula, que também não é oficialmente acusada de participar, mas de bloquear a Operação Lava Jato, a nomeação do Lula para Ministro da Casa Civil, estamos aqui num ciclo. Quer dizer, a confiança no PT se calhar já não era tanta, e penso que mais do que o impacto económico que o mandato da Dilma trouxe ao Brasil, sem dúvida que a crise política é a principal consequência que o Brasil neste momento atravessa, e atinge proporções que não se podem compreender, porque temos o vice-presidente, o Michel Temer, que também está acusado, o antigo presidente da Câmara dos Deputados, o Eduardo Cunha, também foi afastado por próprios envolvimentos na operação. Quer dizer, todos aqueles que estão na linha de sucessão da Dilma Rousseff estão, de certa forma, envolvidos em casos de corrupção. Por isso, sim, o Brasil tem esse problema. Mau pronúncio para o Brasil. É, com certeza, um mau pronúncio para o Brasil, porque é das maiores economias da América Latina, se não mesmo a maior. E saber que todos aqueles que podem levar o Brasil a um novo caminho estão ou não envolvidos em casos de corrupção é, sem dúvida, um problema para o Brasil e, em particular, para a população do Brasil. Obrigado. Posição de Francisco Pérez, um dos jovens jornalistas deste jornal de curso de Ciências da Comunicação. Eu não sei se temos a possibilidade de falar com mais um. De qualquer forma, já há pouco tinha aqui combinado uma intervenção. Na nossa primeira intervenção acabámos por não o fazer. Como é que estás a ver a situação no Brasil? Eu vejo, estando, não é, limitando-me àquilo que nos chega, de uma forma, ou pelo menos a mim, induz muita confusão. Portanto, tentando fazer um paralelo com o que é a nossa realidade, o nosso ordenamento jurídico e com a forma como as coisas hipoteticamente se poderiam passar em Portugal, não consigo perceber muito bem o que é isto do Brasil, como é que é possível este impeachment, depois avança numa primeira fase, recua numa segunda, depois há montes de interesses que parece que gravitam aqui à volta de tudo isto e que no fundo são esses interesses que prevalecem sobre aquilo que alegadamente seria um processo democrático e assim. De qualquer das formas, é como digo, acho confuso, acho que democraticamente não está a trazer ao Brasil uma boa imagem, e depois não sei que consequências é que isto possa vir a ter no que respeita ao Brasil e à América Latina, não faço ideia. Vês o futuro do Brasil com alguma preocupação? Não tenho preocupação. Até porque é uma das maiores economias, um dos países mais importadores de produtos portugueses. Sim, enquanto consequência daquilo ou a consequência para a nossa economia que isso possa trazer, acho que sim. De qualquer das formas, não tenho elementos que me permitam avaliar isto como preocupante ou não. Acho confuso, acho estranho, acho muito Brasil para mim. Obrigado. Esta, de facto, é a posição unânime. Continua aqui a reunião. Estão agora a tratar da edição de hoje, mas depois de um primeiro momento em que a situação em Portugal e a entrevista de António Costa seria o tema proposto para estes alunos das Ciências de Comunicação se expressarem, passámos para o Brasil. Eles têm uma opinião. Aliás, como vimos na primeira intervenção, a Gabriela Corrêa é uma estudante brasileira que está cá em Portugal há 15 anos, o Francisco Pérez há pouco também tem família no Brasil e, portanto, acompanham também a situação no Brasil com alguma apreensão, com alguma preocupação, mas também muita atenção e alguns dos artigos de hoje, provavelmente, ou dos próximos dias, versarão a situação no Brasil. Com certeza, e é assim, António Cancela, que as prioridades se vão invertindo. Estaríamos aqui hoje, naturalmente, a falar da entrevista de António Costa. Estamos a falar da destituição da Presidente do Brasil. Ela foi determinada esta manhã, a votação dos senadores. Temos estado em emissão especial na SIC Notícias para tentar perceber o que vai acontecer ao Brasil a partir de agora. Temos tido a ajuda do Pedro Cordeiro, que está na redação do Expresso. Pedro, estamos a tentar olhar para o futuro, quase ignorando aquilo que tem sido o argumento de Dilma, do PT, e que é a falta de legitimidade deste processo. Esse argumento ainda vai continuar a pesar nas discussões a partir de agora, ou já é um dado que está completamente ultrapassado depois da votação desta manhã? Vamos lá ver, o facto consumado da destituição
pode retirar alguma força prática ao argumento. Mas nós vamos continuar a ouvi-lo repetido ao longo destes 6 meses, isso eu não tenho dúvida, porque a arma da oposição, da nova oposição, antigo governo, que é portanto, o PT e os seus partidos mais próximos, vai ser a questão da falta de legitimidade. Depois tudo vai depender muito dos resultados do governo Temer, do que o Temer conseguir fazer, se consegue ou não desbloquear os impasses em que a governação de Dilma Rousseff neste segundo mandato esbarrou. Tudo isso, a prestação do governo Temer e a imagem que ele tiver à opinião pública darão mais ou menos força ao combate que o PT não deixará de fazer em todas as esferas em que consiga. É caso para recordar os problemas grandes do Brasil, a crise económica em que o Brasil está e que não é isolada do Brasil, quase todo o mundo está em crise económica, e os países, sobretudo os países que tinham também uma economia muito baseada na exportação de matérias-primas, nos últimos anos tem-se visto, o que toda a gente conhece melhor é a baixa do preço do petróleo, mas esse fator e outros têm enfraquecido muito a economia brasileira. Pedro, deixa-me até interromper-te, introduzindo aqui um dado. Vejo na Folha de São Paulo que tenta antever o que será o primeiro discurso de Temer, e diz a Folha de São Paulo que ele vai falar sobre a necessidade de estimular a economia, de controlar os gastos do governo e de apoiar a Operação Lava Jato, portanto dando um sinal de que quer também combater o problema da corrupção. Pois, esse é a economia, que estava eu a dizer, e pelos vistos confirma-se que será uma preocupação grande do novo Presidente. A corrupção também é outro, porque lá está, mesmo destituída Dilma, que não está, recorde-se sempre, acusada de corrupção, embora estejam vários dos seus apoiantes, mas a direita tem ainda mais figuras acusadas de corrupção. E o Presidente terá a preocupação de dizer que quer que a Operação Lava Jato vá até ao fim, porque com certeza não querá ser acusado de ter destituído Dilma para proteger os seus que estão acusados de crimes mais graves. Portanto, lá está, se a batalha do PT vai ser para deslegitimar o governo Temer, o governo Temer vai ter que travar uma batalha paralela para garantir essa sua própria legitimação formal. Tem legitimidade formal, mas tem que ganhar uma legitimidade política que não tem por não ter passado nas urnas. Aliás, há um dado interessante, Michel Temer é do Partido do Movimento Democrático Brasileiro, PMDB, que embora seja o partido com mais deputados, é um partido que não costuma apresentar candidatos a presidente. Apresenta quase sempre um candidato a vice-presidente, ultimamente com o PT, e que acaba por ser uma espécie de eminência parda e um pivô do jogo político, como se viu na prática neste caso do impeachment. E agora vamos ver como será como Presidente interino. Pedro Cordeiro, obrigada por ter estado aqui nestas últimas 2 horas em que começámos a olhar para a situação brasileira. Estamos também a convidar os nossos espectadores a participarem. Foi o que fez a Catarina Albuquerque, que é cabeleireira. Fala de Moura. Bom dia. Bom dia. Olha, bom dia, Catarina. Como é que está a ver este processo? Em primeiro lugar, eu quero te dizer que eu sou uma brasileira com muito orgulho, amo o meu Brasil. E só tenho pena da Dilma, porque eu sou a favor dela. Eu sei que ela é uma pessoa impecável. Do Lula tenho pena. Por quê? Porque eles protegem a classe pobre, os negros, os sem terras, né? E esse ladrão que botaram no lugar da Dilma, isso ali é um ladrão. Ele só puxa para o lado dele, dos grandes. Veja bem, você vê eles ali, é tudo cara branca. E os a favor da Dilma é os mais fracos, os mais pobres, os negros, os morenos. Então, eu fico indignada com uma coisa dessa. Eu fico indignada mesmo, morro de pena da Dilma, e eu acredito que ela vai dar a volta por cima, porque nós brasileiros somos otimistas, e ela vai dar a volta por cima. E esse canalha que foi para o lugar dela, aquele é um canalha. Como que os brasileiros têm coragem de botar um ladrão ali dentro para mandar no país? Catarina, como é que antevê o futuro do Brasil nos próximos tempos? Olha, minha querida, o futuro do Brasil, nem que demore um pouco. Isso não vai ser rápido, de hoje para amanhã.
Mas ou o PT vai dar a volta por cima ou esse outro, mas esse outro eu acho mais difícil, porque ele é a favor dos ricos, né? E se ele está ali dentro, se ele está ali no meio, é porque outros canalha. Essa turma dele ali, que é a favor dele, são os canalha, são do mesmo nível dele. Porque se eles fossem pessoas de bem, que não escondesse a safadeza dele, a roubalheira dele, eles não puniam ele. Eles não eram a favor deles. Catarina Albuquerque, né? muito... Então, eu muito... acho que... Sim. Eu acho que isso, logo, daqui até o final do ano, quem sabe, alguma luz ilumina lá no fundo do túnel. Vamos ver, são os 6 meses, são os 6 meses que Dilma Rousseff terá para se defender neste julgamento que começa a partir de agora. Agradeço lá a Catarina Albuquerque e chamo agora o Orlando Cruz. Está em Vila Nova de Gaia, está reformado. Bom dia. Muito bom dia. Bom dia, não, que já é boa tarde. Já é boa tarde, tem razão. 12h e 3 minutos. E obrigado por, mais uma vez, eu participar neste programa. Eu estou muito chateado porque, além de eu ter sido fazer parte da candidatura à Prefeitura de Itabuna por PT, sou militante com muita honra do PT, gosto do PT. As pessoas algumas pessoas que falam mal do PT, têm que perguntar aos sem terra, têm que perguntar às classes pobres, têm que perguntar às pessoas que não tinham poder de compra o que é que fez o PT por estas pessoas. E isto é um golpe de Estado de um cabecilha que agora vai tomar o poder e que está metido no Lava Jato. Toda esta gente da direita está metida no Lava Jato. E como é que é possível que a Dilma tenha sido eleita com maioria a quase, salvo erro, 53% ou 73% do povo? E como é que, sem provas nenhumas, se vai tirar uma Presidente que tem feito um bom trabalho a favor dos brasileiros? Eu quero dizer que se houver justiça, a justiça vem ao de cima e vai ver que este Presidente que vai tomar o poder e toda a quadrilha que agora assaltou o poder no Brasil com um golpe de Estado, vão também sentar-se lá no tribunal, porque essa gente é que está a meter. E quero dizer que o PT não vai parar. E o PT, este governo não irá ter sucesso, porque o PT vai fazer a mesma coisa. Eu estou pronto a ir ao Brasil, estou pronto a ajudar o PT, porque tenho sangue brasileiro, porque tenho nacionalidade brasileira também e porque eu gosto do Brasil. O PT, quando o Lula da Silva, que muita gente diz mal dele, pode ter feito algumas coisas más, porque às vezes acontece, transformou o Brasil... Mas tem, como percebemos, Orlando, tem pelo menos o seu apoio muito dedicado. Ele ficou aqui muito bem expresso. Orlando Cruz. Só queria dizer uma coisa, é possível? Rapidamente, Orlando, sim. Não, eu queria dizer que quando o Lula tomou conta do poder, o Brasil estava na causa do mundo e passou para o 6º país, o 6º país numa economia mais forte. Por isso, eu acho que tudo isto, este imbróglio vai acabar e o povo da classe pobre, que é aquela que eu defendo, vai lutar e vai vencer, porque estes senhores não é com golpe de Estado que calam o PT, nem calam os pobres, nem calam os trabalhadores. Orlando Cruz, isso ficou aqui claríssimo. Agradeço-lhe muito o seu telefonema, a emoção que aqui trouxe. Isso é um bom ponto de partida para a análise em estúdio com o Nuno Rogério. Nuno, eu ia perguntar-te, boa tarde, eu ia te perguntar se estávamos perante o princípio do fim do Dilma Rousseff, mas tem sido claro aqui ao longo desta emissão que ainda há um grande apoio, se não a Dilma, pelo menos ao PT, um vasto apoio popular. Temos que esclarecer várias coisas. Primeiro, o chamado crime de responsabilidade que dá origem a este processo de impeachment, que ainda não acabou, porque para acabar é preciso que 2/3 dos senadores votem a favor do processo depois da defesa, e a defesa já tem sido feita. Por exemplo, ontem, 2 advogados importantes de São Paulo fizeram a defesa nos jornais mais importantes do Brasil, e vamos ver se essa defesa colhe no Senado. Mas é preciso esclarecermos que este crime de responsabilidade não é um crime de corrupção, não é um crime que põe em causa a dignidade pessoal de Dilma Rousseff, não é um crime que seja punível com pena de prisão ou com qualquer tipo de sanção penal, é um crime político. E é um crime político que consiste
vamos ver se é aprovado ou não, na ocultação de despesas e de receitas, na manipulação orçamental e na execução de um determinado número de políticas financeiras sem autorização do Congresso. Mas os crimes políticos não se julgam nas urnas? Não, é que o problema é esse, é que a Constituição brasileira tem suficientes artigos que define este crime como o crime que pode levar ao processo de impeachment. Portanto, quer dizer, nós podemos ignorar a Constituição, sem dúvida, mas se alguém viesse hoje rasgar a Constituição, iria também ser acusado de um golpe de Estado. Portanto, isto é um processo constitucional. Pode ter os seus méritos e os seus deméritos, mas tem que ser separado de dois outros grandes problemas graves do Brasil, que são o problema da corrupção, que atinge toda a classe política brasileira e atinge as grandes esferas do Estado, mas não é um problema só do Brasil. Nós hoje tivemos o resultado das primeiras incriminações em Portugal em relação aos vistos dourados. Portanto, quer dizer, a corrupção nas altas esferas do Estado não é privilégio do Brasil, mas existe. Mas é um problema diferente. E depois há o problema de saber se individualmente alguns destes senadores e alguns destes deputados de vários partidos estão também envolvidos nessa corrupção. Agora, o crime de impeachment, é preciso não nos esquecermos, não é um crime que dê origem à matéria penal ou que implique uma mancha sobre a dignidade de Dilma Rousseff. É um crime político. Podia ter sido retirado da Constituição. Depois podia ter sido retirado. De ter uma vida política ativa durante algum tempo. Mas não forçosamente. A primeira coisa que a inibe, obviamente, é continuar como chefe de Estado. Agora, é preciso não esquecermos de uma coisa. Aliás, o Collor de Mello esteve neste Senado. Exato. Esteve neste Senado. Eu ia falar do caso Collor. Pronto, mas o Collor de Mello é alvo de um processo de impeachment por um crime diferente. Não é o crime de responsabilidade. O Collor de Mello é acusado de ter favorecido pessoas e de ter colaborado num processo de corrupção. São coisas diferentes. Portanto, quer dizer, é um crime, apesar do impeachment ser o mesmo fenómeno, quer dizer, o impeachment, a impugnação de um presidente pode ser originada por vários delitos. Um deles é o crime de responsabilidade, está aqui em discussão. É preciso não nos esquecermos que o Brasil, desde o século XVIII e desde as revoltas contra Portugal, com o famoso Tiradentes, que tem sido muito sensível à questão de saber quem é que controla o orçamento do Estado. Quer dizer, assim como nós falamos que a Revolução Americana derivou de uma revolta contra os impostos não autorizados pelo Parlamento, também no Brasil, sem sempre considerar que tem que ser o Parlamento a autorizar as políticas fiscais do Estado e as políticas financeiras do Estado. Portanto, é isso que está aqui em discussão. E foi isso que Dilma não fez. Agora, há uma coisa importante aqui para referirmos sobre as bases de apoio. Dilma Rousseff é eleita nas últimas eleições por uma grande maioria, mas quem é eleito é ela com base no apoio dos partidos todos que agora a denunciam. Quer dizer, não nos esqueçamos disso. Se a Dilma Rousseff tivesse ido às urnas sozinha, sem apoio de nenhum partido, provavelmente teria tido muito poucos votos. E é preciso não nos esquecermos também que dentro da chamada esquerda brasileira há um forte movimento de contestação à Dilma Rousseff e ao Partido dos Trabalhadores, porque diz que esse partido se afastou das políticas sociais que tiveram sucesso no primeiro mandato de Lula e também em parte do segundo mandato. E essa transformação da esquerda brasileira fez com que, como sabes, nas últimas eleições presidenciais tenha havido não uma candidata, mas duas candidatas da área ideológica da esquerda, sendo que a segunda candidata, que acabou por não triunfar, é hoje, de certa forma, a grande esperança das pessoas que queriam que o Partido dos Trabalhadores fosse um verdadeiro Partido dos Trabalhadores e não colaborasse com os processos corruptos partidários que são, infelizmente, típicos no Brasil. Porque é preciso não nos esquecermos que estas pessoas todas que estão neste momento sob investigação são pessoas que, ao mesmo tempo, também foram eleitas. Foram todas eleitas por milhares ou milhões de votos. E, portanto, o processo é um processo complicado, é um processo que pode ser resolvido de duas maneiras, ou rasgando a Constituição, ou eliminando o Supremo Tribunal e indo para um Estado policial de esquerda ou de direita, ou seguindo estas instituições. São más? Provavelmente, mas são as que existem. E são as que têm funcionado e que deram origem já a uma outra destituição há 24 anos de Collor de Mello. Portanto... Exato. E é preciso não esquecer de uma coisa. É importante. O importante não é só sabermos se há muita corrupção no Brasil. Infelizmente está expandida para os altos cargos do Estado. O importante é sabermos se há órgãos independentes no Brasil, quer a nível da magistratura, quer a nível da procuradoria, quer a nível das polícias, que possam sanear, digamos assim, o Brasil. E aí aqui é a grande discussão. A primeira coisa, só para dizer que no Supremo Tribunal Federal, por exemplo, se nós formos ver quem são os juízes do Supremo Tribunal Federal, a maior parte dos juízes do Supremo Tribunal Federal foram nomeados por Dilma Rousseff, não foram nomeados por outros partidos. E isso ajuda a explicar. Vamos interromper-te, Nuno, porque ao que se está a passar no Brasil, a decisão desta manhã do Senado de avançar com o processo de destituição de Dilma Rousseff. É nesse sentido que voltamos agora em direto ao contacto com a correspondente da SIC, Ivani Flora, para te pedir, Ivani, novas reações ao que aconteceu, agora que o Brasil começa a acordar, os brasileiros começam a acordar com esta nova realidade no país. Bom dia mais uma vez. A esplanada dos ministérios, onde ontem foi montado um muro para separar a manifestação de governistas e oposicionistas, neste momento está vazia. Alguma
pouca manifestação na Avenida Paulista, em frente à Federação das Indústrias de São Paulo, uma federação que apoia a destituição da presidente Dilma. Mas o que se espera é que logo mais, dentro de umas 2 horas, 10 horas da manhã, no Brasil, manifestantes, militantes, líderes de movimentos sindicais, sociais, vão para a porta do Palácio do Planalto. Porque é para essa hora, daqui 2 horas, que está programada a assinatura do documento que saiu agora do Senado depois dessa votação. É um documento que oficializa esse afastamento da presidente Dilma. Assim que ela assina esse documento, ela deixa o Palácio do Planalto. A princípio, ela desceria pela rampa do Palácio. A rampa é um sinônimo de poder. Quando uma pessoa ascende ao poder, ela sobe a rampa. Mas foi aconselhada pelo ex-presidente Lula da Silva a não descer, porque ela poderia simbolicamente parecer que ela estaria a abdicar do poder. Então, ela vai sair pela porta da frente, mas não pela rampa, onde será recebida por estes militantes. Ainda hoje também... É bom lembrar que, junto com a presidente Dilma, também saem do governo todos os seus ministros. Hoje, à tarde, ela não vai... lembrando também que ela não vai transmitir o cargo para o vice-presidente Michel Temer, porque eles agora são inimigos políticos. Mas hoje à tarde, os ministros, os novos ministros que já foram escolhidos pelo vice-presidente, assumem o cargo. Vai ser uma solenidade prevista por volta das 4 horas da tarde, 8 horas da noite, no horário de Lisboa. Portanto, será um dia... Ivani Flora, obrigada por estas explicações. Vai ser um dia intenso, com muitas formalidades e que vão dando substância à decisão desta manhã do Senado. No Rogério, é importante também percebermos, e estavas a falar, a Constituição não está a ser rasgada e, portanto, todos estes processos estão a seguir tudo o que é suposto. Sim, até porque no passado, e refiro-me, por exemplo, ao tempo de Fernando Henrique Cardoso e também aos 2 mandatos de Lula, houve várias tentativas no Congresso, quer na Câmara Baixa, quer na Câmara Alta, no Senado, para responsabilizar os presidentes por terem fugido, digamos assim, à autorização orçamental do Parlamento, e nunca esse argumento colheu. Quer dizer, é a primeira vez na história do Brasil, porque o crime de Carlos Melo, como eu disse, é um crime diferente, é a primeira vez na história do Brasil em que o Congresso, independentemente de saber se este Congresso é feito de pessoas impolutas ou não, se revolta dizendo que não foi consultado em determinadas políticas orçamentais do Estado. O que acontece nesta altura? Por uma série de circunstâncias. Para já, porque aquilo que são os eleitorados tradicionais destes congressistas, quer na Câmara Baixa, quer na Câmara Alta, se têm revoltado contra muitas políticas do Estado. É preciso não nos esquecermos que o Estado brasileiro, ao mesmo tempo, continua a ter uma grande percentagem de desempregados e ao mesmo tempo, continua a ter grandes fenómenos de subdesenvolvimento e, precisamente, que já foram aqui citados por um ouvinte, em relação às pessoas que não têm terra, em relação às pessoas que têm sido segregadas, etc. Apesar de haver estes desequilíbrios no Brasil depois de 12 anos de partidos trabalhadores, a verdade é que o Estado brasileiro tem encontrado dinheiro para fazer obras sumptuárias e festivais e grandes acontecimentos que são contestados por muitas pessoas que queriam antes ter educação para os filhos, queriam ter pão na mesa, queriam ter melhores serviços públicos, etc. E, portanto, isto também causa uma certa desconfiança, digamos assim, de muito eleitorado em relação à política orçamental do Estado. E daí que o Congresso queira aparecer um bocadinho como mais papista do que o Papa, a vigiar todos os reais, a vigiar todos os cêntimos que sejam gastos em projetos públicos. Portanto, essa é uma das outras razões. A segunda razão é o facto de a coligação sociológica que apoiou Dilma e que ia desde os sociais-democratas aos progressistas, passando por aquilo que poderíamos chamar as aulas da esquerda mais radical, se dissolveu. Quer dizer, por simplesmente o seu tecido social e político de apoio dissolveu-se. E o Partido dos Trabalhadores acabou por se tornar um partido sozinho e já não o partido que fazia parte de uma grande coligação e que representava, em muitos aspectos, a maioria do povo brasileiro. Não queria ouvir-te muito rapidamente ainda sobre Michel Temer. Vai ser o homem. A partir de agora vai ser ele que vai assumir a chefia do Estado brasileiro. O que é que se espera? Eu conheço o Michel Temer relativamente. Ele esteve em Portugal há pouco tempo, foi recebido por gente de todos os partidos. Houve uma grande celebração quando ele chegou, em que estiveram presentes também pessoas de todas as cores políticas e ideológicas. Lembro, por exemplo, do Dr. Sampaio da Nova. Mas isso na altura em que este processo já estava a andar? Na altura em que já havia um processo de impeachment, mas ainda não tinha o apoio, digamos, destes partidos todos. Michel Temer, nessa altura, tinha sido encarregado por Dilma Rousseff de reformar o Estado brasileiro, pura e simplesmente. E tem estado já há muito tempo a tentar fazê-lo.
Michel Temer, a única coisa que eu posso dizer do Michel Temer positivo é que eu sei que ele é um grande amigo de Portugal. Uma das coisas que ele veio cá dizer é que, por exemplo, que as pessoas que têm hoje diplomas de universidades portuguesas no Brasil são empregadas mais facilmente que pessoas que tenham diplomas de universidades brasileiras. Uma das coisas que o Michel Temer aconselhou foi aos brasileiros para virem estudar a Portugal, tirar os mestrados e os doutoramentos. Agora, quanto à sua competência, digamos assim, para governar o Brasil em tempos tão alterosos, temos que ver. O que eu temo mais é que durante estes 6 meses haja grandes indefinições da política do Estado, haja grandes impedimentos, grandes bloqueios que tornem a situação, como se costuma dizer, o remédio pior que a doença. Ninguém quer isso, até porque o Brasil vai ter um momento dramático, esperemos que glorioso, mas dramático, que é os Jogos Olímpicos, e esperemos que isto não cause ainda mais traumatismo dentro da sociedade brasileira. Nós precisamos de apoiar o Brasil, mas não podemos substituir-nos aos brasileiros no seu processo constitucional. Se hoje o Brasil tivesse sido ocupado pelo Exército ou pelas forças policiais que tivessem renegado a Constituição, teríamos também perante uma tragédia. Para já, estamos perante um processo constitucional. É bom ou mau? É o que existe. É o que existe e é a decisão dos brasileiros. Nuno Rogério, muito obrigada por teres estado aqui nesta emissão especial da SIC Notícias, em que ouvimos várias reações à decisão do Senado desta manhã. Ouvimos também os espectadores da SIC Notícias, como a Maria Bastos, que nos vê do Porto, está reformada. Muito boa tarde. Boa tarde. Maria, como é que acompanhou esta decisão? Eu tenho acompanhado toda vestida de negro, porque eu estou de luto, porque eu não contava que a Dilma Rousseff passasse por essa situação tão triste, porque isto foi um golpe sujo, um golpe muito sujo, desses cafajestes, desses ladrões que nasceram da mesma placenta e não chegam aos pés da Dilma Rousseff. Ela foi uma jovem, desde jovem, que lutou pelo povo, pelo faminto, paupérrimo, e deu a vida, foi caçada, foi maltratada pela ditadura militar brasileira, levou pancada, fizeram gato-sapato dela. Hoje o povo deve beijar os pés de Dilma Rousseff e virar as costas a todos esses corruptos de lavagem de dinheiros, o lava-jato, porque eles são todos unidos, vê-se pelas caras, as expressões deles. Eu vivi no Brasil desde os anos 80 e assisti a várias situações críticas. Uma delas é que houve a mudança de moeda várias vezes, para o país não cair no buraco. Estávamos no supermercado, eles remarcavam, vinha a moça atrás com a máquina, tric, e sempre a subir os preços das coisas. E eu, inclusivamente, até me aborreci, cheguei à caixa assim, chamo o gerente porque é este o preço que eu vou levar. A sua colega não me queria deixar passar com o preço antigo, então, mas eu quero... Maria, isso foi há algum tempo. Parece-lhe que os brasileiros não reconheceram o trabalho que o PT fez enquanto tem estado no poder? Sim, isso é para mostrar o que é a direita. Eles não querem a Dilma Rousseff na presidência porque ela é do povo. E eles não são do povo, são do dinheiro. Eles só veem cifrões à frente deles. Maria Bastos, muito obrigada por nos ter contado a forma como está a acompanhar esta situação no Brasil, a mudança de presidente. Desejo-lhe um bom resto de dia e cumprimento agora a Silvana Novaes. É bancária, fala de Évora. Boa tarde. Sim, bom dia. Boa tarde. Olha, para começo de conversa, democracia existe e é para todos falarem, mas, pelo amor de Deus, o que essa dona Maria Bastos acabou de dizer é uma verdadeira ignorância. Isso envergonha o resto de toda uma nação, porque não faz sentido, né, eu beijar os pés de uma presidente que... 64 anos, não, desculpa lá, Silvana Novaes, 42 anos. Mas tudo bem. São 42, peço desculpa, vamos já corrigir.
Não há problema. Bom, mas isso não vem ao caso. A gente percebe que os depoimentos da grande massa que está ligando aí são pessoas com um certo nível, como que posso dizer, uma grande massa da população que tem total desconhecimento de política, que foi exatamente o alvo do PT durante todo esse tempo, né? Aquela alegação de que somos um partido em prol do pobre. Isso é ridículo, isso está evidente de que foi uma farsa, e os cofres públicos estão vazios, os desvios de dinheiro estão aí para provar o que foi feito durante esses 13 anos. Agora, paralelo a tudo isso, o impeachment era necessário, é percebido, acho que qualquer pessoa minimamente culta pode ter essa noção, essa percepção de que isso era necessário. E o país tem dimensões continentais. O Brasil, eu tenho assim, fico triste de ver tanta crítica, até por parte dos brasileiros nesse sentido, porque o Brasil é uma mãe de muitos filhos, e é difícil você cuidar de muitos filhos, é bem diferente quando você tem um filho só ou 2 filhos para cuidar. E aqui, o Brasil, lá no caso, o Brasil tem dimensões continentais, então vai levar muito tempo para a gente fazer o acerto. E isso, agora... Silvana Novaes, muito obrigada por nos ter ligado, e isso apesar de todas as diferenças que temos ouvido esta manhã, por muitos espectadores brasileiros que nos ligaram, apesar de muitas diferenças de opinião, há essa convicção de que vai ser preciso algum tempo mais para que o Brasil estabilize. Muito obrigada por nos ter ligado. É nesse sentido, Sara Antunes de Oliveira, boa tarde, tu estiveste no Brasil há pouco tempo, precisamente a propósito deste processo. Os acontecimentos desta nossa manhã, madrugada no Brasil, vão clarificar a situação política e também social, ou parece-te que esta fratura ainda se mantém muito aberta? Eu acho que se mantém, acho que pode piorar nesta altura, porque o Brasil está naquela fase em que ninguém sabe muito bem o que é que vai acontecer, e nós percebemos, sobretudo nesta última semana, em que de repente parece que o impeachment vai cair, ou pelo menos a votação na Câmara dos Deputados, depois, horas depois, a própria pessoa que tomou essa decisão volta atrás, e ninguém sabe muito bem como é que isto vai acabar. Isto era mais ou menos esperado. Era muito difícil que Dilma Rousseff sobrevivesse a esta votação, depois de ter uma votação tão expressiva contra ela na Câmara dos Deputados, e sabendo que isso é cada vez mais uma vontade do Congresso em ambas as câmaras, quer no Senado, quer na Câmara dos Deputados. Portanto, era mais ou menos expectável que acontecesse. Mas há aqui um dado interessante, é que esta votação é por maioria simples, ela acaba por ter 55 votos contra a Presidente, e, portanto, a favor do impeachment, mas para decidir se é de facto afastada a Presidente é preciso uma maioria de 2/3, o que significa que são precisos 54 votos para aprovar finalmente e decisivamente o impeachment. Ou seja, foi por muito pouco. Nós estamos ali numa diferença muito ténue, e a volatilidade política no Brasil, até ao nível dos aliados e das decisões, é muito grande, e portanto eu também diria que nesta altura pode acontecer qualquer coisa neste julgamento. E para mim hoje deixou de ser líquido que Dilma Rousseff possa mesmo ser afastada no final do julgamento. Eu acho que é a hipótese mais provável, mas ainda assim são precisos 54 votos, e hoje só houve 55 contra. Se alguém recuar nessa decisão, se alguém decidir apoiar a Presidente e protegê-la na próxima votação, porque apesar de ser um julgamento e se chamar um julgamento presidido pelo Presidente do Supremo Tribunal, é na mesma no Senado e termina com uma votação como aquela que assistimos esta madrugada, ela, para ser afastada, são precisos esses 54 votos. E, portanto, se alguém voltar atrás, nós podemos ainda ter novidades a este nível. Por isso é que eu já não arrisco fazer nenhuma previsão. Já não arriscas nada, e não é por acaso que se vai falando da montanha russa brasileira neste aspecto. Não dirás, portanto, que este é o princípio do fim da vida política de Dilma Rousseff? E agora nem sequer falo só da presidência, mas da forma lutadora como Dilma Rousseff se tem pronunciado sobre este processo, não vai desistir? Eu acho que Dilma Rousseff não vai desistir. O que eu acho é que não há grande caminho político para Dilma Rousseff, mas que também não haveria, mesmo que isto não terminasse assim. Mesmo que a votação não fosse a favor do impeachment. A prioridade do PT nesta altura não é Dilma Rousseff. A prioridade do PT, até quando é feita a nomeação de Lula da Silva,
os círculos mais próximos da Presidente dizem que a Presidente não teve alternativa nem teve escolha. Teve que o nomear, de facto, para o Governo como Ministro da Casa Civil, numa nomeação tão polémica que a minha convicção é que agravou a contestação à Presidente, porque foi vista como uma tentativa de obstrução à Justiça, mas ela terá sido obrigada pelas forças do PT a nomear Lula precisamente para o proteger, porque a intenção do PT sempre foi ressuscitar Lula e dar-lhe força para as eleições de 2018. E, portanto, Dilma Rousseff não é uma prioridade. A prioridade do PT é sobreviver. Mas PT é Lula? Ou PT é ou já mais não é Lula do Lula? que Dilma Rousseff. Sim. Eu acho que PT continua a ser Lula. Continua a ser Lula. E eu acho que aquilo que o PT vai fazer naturalmente será cavalgar a onda da injustiça. É uma palavra que, depois da palavra golpe, Dilma Rousseff tem repetido muito nos últimos discursos. Este processo é uma injustiça, vão afastar uma pessoa honesta, e ela está a falar especificamente do impeachment, e eu acho que o PT vai cavalgar essa onda, não é? Vai tentar mostrar à população que foi um golpe e que foi afastada injustamente, para tentar voltar. Duvido muito que com Dilma Rousseff, acho que isso ela nunca será a opção do PT, diria eu nesta altura, mas muito provavelmente com Lula, até porque Lula, depois daquela fase mais conturbada, Lula continua a não ser réu na Operação Lava Jato. Ele foi buscado, foi ouvido como pessoa de interesse, mas ele não foi constituído arguido, como se diria cá, ele não é réu na Lava Jato. E, portanto, e também algumas pessoas também já começam a dizer, então, mas ele é assim, tão bandido, perdoem-me a expressão, mas só encontrar um apartamentozinho aqui, uma fazenda ali, alguma coisa não bate certo. E, portanto, dá para ir andando entre os pingos da chuva. A minha convicção é que, pelo menos agora, se a situação fosse agora, Lula seria o candidato. E também por isso é que eu sinto alguma estupefação por Dilma não ter avançado para as eleições antecipadas, que na semana passada eram dadas como certas, que ela iria fazer a proposta de emenda constitucional para que em outubro o país fosse já às urnas. Para mim seria um movimento político mais natural já há várias semanas, porque isso seria a única forma do PT ir já a eleições e conseguir, enfim, não perder propriamente terreno para os adversários. Exatamente, mas ela acabou por não fazer isso e hoje deixa de poder fazê-lo porque já não é Presidente da República a partir do momento em que for notificado. Sara, e esta é a análise ao 12h32. Vamos ver o que é que acontece no próximo minuto. Obrigada por ter estado aqui também a ajudar-nos a perceber o que está a acontecer no Brasil.